Estamos de volta com a RDTV e já estou ao lado do candidato a prefeito de Várzea Grande pelo PPL, Edson Ribeiro. Mas antes do bate-papo, vamos conhecer o perfil do nosso convidado. Veja. Edson Antônio Ribeiro é cuiabano, tem 49 anos, graduado em História e atua como professor do ensino médio. Edson participou do processo eleitoral de 2008, quando disputou uma vaga ao Legislativo do município. Agora que você já conheceu o perfil do candidato ao Passo Couto Magalhães, vamos à nossa entrevista. Olá, candidato, e seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia aos telespectadores do RD News. Um grande prazer estar aqui nesse site de grande audiência no Mato Grosso. Além, então, da sua candidatura à vereança em 2008, o senhor também foi candidato a prefeito em 88. É isso? Exatamente. O que o levou, então, a retomar esse projeto de candidatura ao Executivo? Primeiro que o nosso partido é um partido novo, o Partido Pátria Livre, e o partido, para vislumbrar e manter, colocar a sua proposta, o seu programa, precisava ter uma candidatura majoritária. E eu vejo também que muitas ações para você mudar uma cidade tem que ter uma candidatura majoritária. Então, tudo acontece na cidade, né? Então, é na cidade que a gente tem que discutir os grandes problemas dela. E na questão em 2008, candidato, o que o levou a ser candidato a vereador e agora mudar, por exemplo, para o Executivo? Olha, naquele momento era um momento difícil, nós tínhamos um projeto de uma candidatura majoritária e o partido optou, né, naquela época, em ter uma candidatura majoritária e foi com a candidatura do saudoso Nico Baracate, que foi naquele momento, e nós acabamos até refluindo daquela decisão, que era uma coisa muito difícil naquele momento, mas aqui a conjuntura hoje é favorável, né? Há um sentimento de mudança política em Várzea Grande muito grande. É perceptível esse sentimento de mudança. O senhor falou da questão da aliança em 2008 e uma candidatura com o Nico Baracate. Uhum. O que levou o PPL a não formar uma aliança nessa eleição? Já que é muita tradição os partidos pequenos buscarem os partidos maiores para se aliar nas eleições majoritárias. Não, é diferente. O nosso partido, o PPL, ele é um partido que veio para levar uma proposta política, uma proposta de desenvolvimento econômico, defesa da soberania nacional, né? Defesa da empresa nacional, da defesa da educação pública e da saúde pública, da defesa dos interesses da cultura, da defesa de todos os interesses, do sentimento de mudança que o povo precisa, né? Então é uma cidade que a gente precisa também estar discutindo os grandes problemas. Por exemplo, na questão eleitoral, nós temos que discutir a questão do financiamento público de campanha, que é desleal, que hoje o jogo não é democrático. Então, nosso partido, por exemplo, que não tem estrutura econômica, vai concorrer com os partidos maiores, com candidatos com estrutura econômica de financiamentos. É o caso que está acontecendo hoje, a questão do mensalão, a questão, por exemplo, do próprio Carlinhos Cachoeira. Foi uma das questões que esses financiadores, essas pessoas que financiam essas campanhas, já comprometem 30% a 40% do orçamento dos municípios e do Estado. Às vezes, porque ele financia, ele vai cobrar a sua parte, a sua cota. Em Várzea Grande isso ocorre? E provavelmente vai ocorrer, né? Então, eu vejo que não dá para você ficar disputando, isso não é só em Várzea Grande, é no Brasil inteiro. Essa questão, por exemplo, é desleal o jogo, Várzea Grande, candidato, assim como Cuiabá, possui um leque de candidatos ao cargo de prefeito, né, da cidade. São 5 candidaturas, incluindo a do senhor. No entanto, a candidatura do senhor é a única que ainda teve pedido do registro de candidatura indeferido com recurso ainda no Tribunal Superior Eleitoral. O que aconteceu com o seu pedido de candidatura? O que teve a questão das contas, da prestação de contas, que hoje já uma decisão do próprio ministro Dias Toffoli de que não é impedimento para isso. Mas a Justiça Eleitoral entendeu que teve problema aqui do prazo da entrega das contas, né, da prestação de contas, que eu acho que não é por aí. Eu acho que é uma coisa tão pequena diante das coisas que estão acontecendo, né?
das coisas, do poder econômico que está se dando no pleito eleitoral. Então, o peso do pleito eleitoral, a máquina eleitoral que estão se colocando dentro é uma coisa muito maior na vista da justiça eleitoral. Então, essa questão, por exemplo, que está acontecendo é muito maior. Já há um prazo para o julgamento desse recurso? Há um prazo. E aí tem o advogado que entrou, que é o Hernan Escudeiro, ele que entrou, ele que é responsável por isso, né, a parte jurídica que dá do recurso no TRE, no TSL, que foi feito por ele, né? Então deixamos a cargo dele, dessa parte jurídica, e que a gente tem que estar fazendo a campanha, tem que estar discutindo com o povo, tem que estar na rua, tem que estar levando essa proposta. Mas eu vejo que é uma coisa ainda para ser o processo democrático ainda no país ainda tem que ser trabalhado, tem que ser redemocratizado, precisa ser oxigenar as eleições. Como que você vai oxigenar as eleições? Fazendo financiamento público de campanha, onde todos os candidatos devem estar participando no pé de igualdade. Então, não pode ter um ser beneficiado e o outro não ter condições de colocar a campanha na rua. Então, isso aí é errado. Então, eu acho que esse jogo é um jogo desleal. Ainda há uma construção do processo democrático. Nós não temos um processo democrático ainda no país. É o que ocorre hoje com as candidaturas? Porque na verdade as pessoas que têm o poder econômico acabam, eles querendo dar as cartas na cidade, tá entendendo? Eles que querem dar as ações. Então a pessoa, por exemplo, que tem uma proposta diferenciada disso, não pode participar do jogo. Então há uma luta para isso. Por exemplo, a nossa candidatura, para colocar a nossa candidatura, o registro da nossa candidatura foi uma batalha, uma guerra muito grande, é uma luta muito grande. Então, porque ninguém quer ouvir as suas propostas, ninguém quer ouvir o novo. Então isso aí incomoda, entendeu? Falando em propostas, então, candidato, quais são as suas principais bandeiras para a cidade de Várzea Grande? Uma das bandeiras é retomar o desenvolvimento industrial de Várzea Grande. A Várzea Grande tem uma vocação econômica de uma cidade industrial. O Mato Grosso é um estado que um dos maiores produtores de algodão, um dos maiores produtores de soja, o maior produtor de gado. Então, é um estado que produz alimento para o mundo. Então, nós temos que faturar isso. Então, o BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico, tem lá 260 bilhões. O que tem que sentar? Sentar os 3 senadores do estado, os 8 deputados federais do Mato Grosso, o governo do estado, sentar com a Dilma e falar, olha, nós vamos colocar como prioridade a industrialização em Várzea Grande. Então pega aquela região ali do Sapateiro, do Trevo Largato até o Espinheiro, que vai a caminho para Jangada na 070, construir um grande parque industrial para gerar receita para o município e aumentar o número de emprego. Então precisamos gerar emprego. O povo precisa trabalhar, o povo quer trabalhar. O atual prefeito, candidato, ele disse que há uma dívida de 28 milhões da cidade de Várzea Grande deixada pelas últimas gestões, segundo ele, dos últimos 40 anos, inclusive. Como conseguir implementar ações de desenvolvimento com uma dívida no caixa? Eu vejo que é o seguinte, é preciso sentar politicamente para resolver. Acho que nós não podemos chegar e falar, olha, é a mesma coisa que você entrou no trem, você é um maquinista de um trem, você está conduzindo o trem para a próxima estação. Então eu tenho que ter habilidade política para sentar e negociar, tem que saber negociar. Então a cidade não pode perder com isso, a cidade tem que ir para frente, tem que crescer. Então como é que você faz para aumentar a receita? Sentando com as forças políticas e gerando emprego, trazendo comércio, trazendo mais empresas para Várzea Grande e gerar emprego. Porque Várzea Grande hoje é uma das cidades mais violentas do mundo. A Grande Cuiabá morre hoje umas 360, 380 adolescentes assassinados por ano. Enquanto, por exemplo, no Brasil são 8.600 assassinatos por ano. Olha o número. E Várzea Grande corresponde com quase 180, 140, 200 pessoas mortas, jovens, e por falta de uma política. E nós queremos aqui em Várzea Grande criar a Fundação Cultural, uma Secretaria de Cultura, para também criar uma indústria cinematográfica, trazer o cinema, criar um teatro municipal, música, dança, para que o jovem possa ter o seu espaço, não só na educação, mas também na cultura. Não precisamos investir na cultura. A cultura seria uma alternativa? Uma das alternativas, a indústria cultural. Por exemplo, jovens da violência? Lógico, é importante. Por exemplo, o que nós consumimos as coisas empacotadas que vêm de outros países? Por exemplo, os Estados Unidos investe pesado no cinema e exporta seus filmes para cá, por exemplo. A presidente Dilma sancionou recentemente
é uma lei que 30% da programação das TV fechada deve ser nacional. Por que não investir nisso? Quantos talentos nós temos aqui em Cuiabá? Cuiabá é uma cidade, a grande Cuiabá, Várzea Grande, é uma cidade rica em cultura. Por exemplo, tem pessoas aqui vindo de outras regiões, filmando o Pantanal, fazendo outros documentários, e nós, por que nós não podemos aproveitar os talentos das pessoas que moram aqui? A cultura é uma pasta também importante na administração fundamental. Mas e a questão da saúde, por exemplo, candidato? Porque a saúde em Várzea Grande passou por um caos nos últimos meses, houve inclusive greve dos médicos. O que fazer para melhorar esse setor? Essa é uma coisa gravíssima em Várzea Grande. O grande problema, o grande sentimento do povo hoje é a questão da saúde. Para você ter uma ideia, para cada 4 mil habitantes tem que ter um PSF. Várzea Grande tem 9 PSF. O que eu responderia que para melhorar tem que ter 60 PSF. Né? Então você tem que preocupar com a saúde preventiva da cidade, né? do povo. O povo hoje está sem assistência. Aumentar as UPAs, né? Criar um hospital infantil, né? Melhorar o salário dos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, auxiliares, precisa ter um PCCS para eles, para essa categoria. Isso é fundamental. Então, transformar o Hospital Metropolitano lá do Cristo Rei, num pronto-socorro também lá da região do Cristo Rei, e aumentar também os leitos hospitalares, porque para cada 1.000 habitantes, você tem que ter 2 leitos, e Várzea Grande não tem isso. Então, a própria Organização Mundial de Saúde exige isso. Então, falta leito hospitalar, porque se você for no hospital, no pronto-socorro em Várzea Grande, você vai encontrar pessoas até fora nos corredores. Quantas pessoas estão nos corredores operadas e sem leito hospitalar? Então, essa questão do leito também é gravíssima. Tá certo, candidato. Agora a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fica com a gente. Do lugar onde estamos dá para ver muita coisa. Vemos um povo determinado que acredita na força do trabalho. Enxergamos olhares curiosos, cheios de sonhos para realizar. Observamos também pessoas sem pressa. Parece até que elas já sabem onde vamos chegar. E sabe qual é o ponto de chegada? Uma cidade mais moderna, reformulada e orgulhosa por levar você cada vez mais longe. VLT, movido por um futuro melhor. Governo de Mato Grosso na Copa. Os projetos e ações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso fazem parte da vida da população. Seja na cidade ou no campo, elas estão em todo lugar e estão também na internet. Navegue nos canais de comunicação online que vão te conectar a uma rede de cidadania. Curta o que acontece na Casa Cidadã e compartilhe o desenvolvimento. Basta você acessar o portal e seguir nossas redes sociais. Não deixe de interagir, propor e cumprir o seu papel. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Pouco a pouco a cidade vai se transformando. Em cada canto as cores do Brasil pintando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra. Todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com a RDTV e com o nosso convidado, o candidato a prefeito de Várzea Grande, Edson Ribeiro, do PPL. Edson, vamos falar de administração pública. Qual que é a avaliação que o senhor faz da avaliação do Tião da Zaeli hoje? Olha, uma avaliação do ponto de vista político, administrativo, ruim, fraco. Ele poderia ter melhorado isso. Porque aproveitado toda essa oportunidade que teve, né? E Várzea Grande ela precisa de ter um rumo, ter uma direção, né? E na questão da saúde, na questão do transporte, na questão da água. A água tem bairros em Várzea Grande que a água chega 2 vezes por semana, é um problema sério.
Problema grave. Na entrevista que ele concedeu para nós, candidato, ele disse que não há DNA dele nos problemas que hoje Várzea Grande sofre. Seria problemas das gestões anteriores, seria, no caso, Murilo Domingos, as gestões dos campos. O senhor não teme, por exemplo, o uso dessa tradição contra a sua candidatura? Eu não vejo que essa questão, por exemplo, das eleições, que está se dando em Várzea Grande, da questão das administrações, eu acho que a gente tem que ver o aspecto administrativo. Se você está na administração, se você está pilotando, você está na gestão, você tem que ter choque de gestões sérias para Várzea Grande. Resolver os problemas. Problema de transporte, problema de educação. Por exemplo, muitas das escolas em Várzea Grande são fechadas à noite. Poderia abrir para que muitos pais, muitos trabalhadores que trabalham, poderiam aprender a ler e escrever. Tem muitos que não sabem, o índice de pessoas que não sabem ler e escrever em Várzea Grande é altíssimo. Voltando às articulações políticas, candidato, nas pesquisas que têm sido divulgadas, o senhor aparece entre os últimos colocados. Como fazer para reverter o quadro e garantir uma eleição ganha em outubro? É preciso que a população tenha consciência política. O que é consciência política? Não deixar se levar pelo poder econômico. Que as pessoas vêm com poder econômico e jogam pesado, né, tentam enganar as pessoas. Então as pessoas têm que vir e ver as propostas e olhar no olho do candidato e saber se ele está falando a verdade ou não. Há candidatos que têm usado o poder econômico? Claro, é Quais evidente. Candidatos? Não, tá os candidatos lá, é só vocês fazerem vocês caminharem dentro de Várzea Grande e vocês vão perceber a afronta do poder econômico no processo eleitoral. É muito forte. Então, isso é muito forte. Então, para isso, a gente precisa analisar, avaliar. Então, a população tem que analisar os candidatos e o perfil daquele candidato que preocupa com o coletivo, que preocupa com a sociedade, que preocupa com a comunidade. Nós não podemos avaliar o candidato que só pensa no seu umbigo, o candidato que pensa no próximo, que pensa nas crianças, que pensa no idoso, que pensa na juventude. Porque a Várzea Grande não pode ser uma cidade hoje com índice altíssimo de violência. Quantos jovens, a nossa juventude está morrendo, está sem perspectiva, está sem sonho. Nós precisamos de esperança, nós precisamos fazer com que a autoestima dessa juventude, do povo da Várzea Grande, precisa ser erguida e ver no futuro uma possibilidade de mudança, de transformação, e que a nossa cidade seja uma cidade onde as pessoas possam viver felizes, possam caminhar, possam estudar, possam trabalhar e ter ali a possibilidade de dias melhores. Dentre os candidatos que são seus concorrentes, vamos avaliar um a um. O atual prefeito, Tião da Zaelli, o senhor teme o uso da máquina por ele? É possível que use a máquina, é possível que esteja usando a máquina econômica. Por isso que é ruim o pleito eleitoral, a questão da reeleição. A questão da reeleição é uma coisa muito complicada no país, porque as pessoas vão acabar usando a sua máquina para poder fazer com que muitos dos eleitores possam estar a serviço dessa máquina. Então isso aí possa ser usado também. E no caso da candidata Lucimar Campos, ela tem a tradição da família que já geriu, né, já gerenciou a administração pública por algum tempo. Como que o senhor avalia a candidatura dela? Há possível o abuso de poder econômico nesse caso? Eles têm uma tradição lá, eles estão há 40 anos no poder e o jogo é pesado, o jogo é duro, o jogo não é fácil, eles vão colocar o poder econômico também. Não é possível que essa questão do poder econômico, do poder político, isso as pessoas vão acabar usando isso nas eleições, em todas as eleições acabam usando isso. É desproporcional ao processo eleitoral, porque teria que ter o financiamento público de campanha. Por isso que eu defendo o financiamento público de campanha. Se tivesse financiamento público de campanha, com dinheiro público financiando a campanha, aí seria um jogo limpo. E no caso do deputado Wallace, ele já foi deputado, já foi candidato a prefeito, há um temor contra a candidatura dele? Ele é um candidato, está participando do processo eleitoral, né, um candidato do governo, é um candidato que também está aí com sua proposta, está participando do jogo, né? Então
são os 3 candidatos com poder econômico forte. São o Wallace, a Lucimar e o Tião. Eles têm o poder econômico. Eu não tenho poder econômico. Eu tenho o meu salário. E o meu salário ainda é retido ainda pela prefeitura. Eu sou funcionário do Estado e da prefeitura. Estou no processo eleitoral, ainda não recebi o meu salário ainda da prefeitura. Está atrasado o meu salário, não me pagaram o meu salário. Você tem uma ideia como que o jogo é pesado, a perseguição política. E isso diante do próprio jogo eleitoral. Candidato, para encerrar, Várzea Grande não tem a tradição do segundo turno. No entanto, se isso ocorresse, dos candidatos que estão aí, haveria a possibilidade do senhor apoiar algum deles? Olha, nós temos uma candidatura a prefeito. Nós estamos com um candidato a prefeito. A nossa candidatura, nós estamos batalhando, tem um processo na Justiça Eleitoral, nós estamos com essa candidatura, estamos mantendo a candidatura. Se a Justiça Eleitoral indeferir o processo, o jogo, não permitir que nós participamos do jogo eleitoral, com certeza o nosso partido terá uma candidatura a prefeito, com certeza. Tá certo, então, candidato. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço a você, Thalita Ormonde, por esse espaço. É importante a gente estar participando das eleições, e você está ouvindo os candidatos para apresentar a proposta à sociedade. E espero que o povo de Várzea Grande saiba escolher um candidato que possa participar e fazer com que das eleições de Várzea Grande seja uma cidade com um prefeito que representa os interesses do povo. Tá certo, candidato.